Olá, minha gente. Sou o professor Charles Ribeiro Pinheiro, pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal do Ceará e bolsista da FUNCAP. Esse vídeo é uma síntese da primeira aula da disciplina Tópicos de Literatura Regional, cuja temática é a literatura cearense e as tensões entre o regional e o nacional, do semestre 2024.1, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC. O nosso objetivo é a análise e discussão de conceitos, ideias e polêmicas em torno do regionalismo enquanto projeto estético-literário, enfatizando a consolidação de uma tradição literária no Ceará, discutindo a sua contribuição para a literatura brasileira. A disciplina tem um caráter temático, crítico e formativo, visando a discussão do tema proposto e desenvolvendo a formação geral de um pesquisador na área de literatura comparada, historiografia literária e estudos culturais. A literatura nessa disciplina será compreendida a partir dos conceitos de civilização e cultura, e as ideias acerca de literatura regional serão estudadas em relação às perspectivas da literatura cearense e brasileira. Como afirma Afrânio Coutinho, no sentido largo, toda obra de arte é regional, quando tem por pano de fundo alguma região particular ou parece germinar intimamente desse fundo. De maneira preliminar, o regionalismo pode ser compreendido de várias maneiras, quanto ao assunto, quanto à linguagem e quanto ao arranjo narrativo. Pode parecer numa obra relacionada a um povo, a um território, ao mundo rural ou a algo como ultrapassado ou antigo, mas também como literatura popular, expressão cultural e social de um povo. O regionalismo como programa estético surge no romantismo como autodefinição da consciência local, com autores como José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde de Tuné. Se aperfeiçoa no realismo-naturalismo e terá seu auge no chamado Romance de 30. Gilberto Freire, no Manifesto Regionalista de 1926, defendeu que a região é a unidade de organização nacional, conservação dos valores regionais e tradicionais do Nordeste. Ou seja, ser nacional é ser primeiro regional. Mas a ideia de regionalismo na literatura, enquanto tendência estética, acarreta uma série de ponderações das dicotomias que ela suscita. Campo, cidade, província e metrópole, barbárie e civilização, autêntico e artificial, particular e universal, periferia e centro, literatura menor, literatura maior, atraso e moderno. No âmbito literário e artístico, cabe o questionamento. Ser regional é positivo ou negativo? Traços regionalistas de um texto são marcas da individualidade, autenticidade ou são estereótipos? A partir desse ponderamento inicial acerca do regionalismo, podemos refletir: por que estudar a literatura cearense e o que é a literatura cearense? Muito da produção literária do Ceará foi e é expressão regionalista. Não devemos enxergar como uma regra absoluta. Há quem diga que seja ultrapassada, mas é preciso salientar que há muitos modos de literatura regionalista. O regionalismo não se restringe a uma escola literária. Há escritores regionalistas no romantismo, no realismo, no modernismo e na contemporaneidade. Adotando ou não uma perspectiva regionalista, de modo mais pitoresco ou crítico, os autores e autoras são importantes para as regiões que residem, pois expressam as representações culturais de seu lugar. Como ressalta o geógrafo Milton Santos na obra O Espaço do Cidadão, o território em que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos, sem o qual não se pode falar de territorialidade. A disciplina discutirá a literatura regional como uma tradição que integra os projetos de literatura brasileira ao longo do século XIX e XX, destacando as origens, a circulação, as influências, as tensões e a recepção dos autores de obras literárias produzidas no Ceará, discutindo a contribuição da literatura cearense para a formação da literatura brasileira, além do debate da construção do cânone literário brasileiro e das conturbadas relações entre os centros culturais do país. Debateremos as seguintes categorias: regional, regionalismo, nacional, nacionalismo, universal, sistema literário, história da literatura, cultura, tradição, colonização, identidade cultural e, em terceiro lugar,
Autores que estão no nosso debate: Durval Muniz, José de Alencar, Machado de Assis, Antônio Salles, Sâncio de Azevedo, Tolô Barreira, Oswaldo Barroso, Jorge Luiz Borges, Franklin Távora, Alfredo Bose, Antônio Cândido, Afrânio Coutinho, Gilberto Freire, Raquel de Queiroz, Lúcia Miguel Pereira, Stuart Hall e Silviano Santiago. Primeira obra a ser estudada é Dialética da Colonização, publicada em 1992 por Alfredo Bose, que é uma importante contribuição para o estudo da formação da literatura brasileira. Em destaque o capítulo 1, Colônia, Culto e Cultura, em que o historiador explica, contextualiza e delimita as categorias às quais fará uso para a interpretação dos aspectos formativos da cultura brasileira. Então, até a próxima aula.